Seja bem-vindo à terceira parte do nosso estudo de teologia própria. Agora, né, teologia própria na visão metodista wesleyana. Eu quero dar graças a Deus por você ter chegado até aqui, né? Eu sei que é uma parada muito extensa, né? Porque são vários subtópicos, cada característica carrega uma essência e é muito difícil, mas eu vou te dizer que agora está mais fácil. Agora a gente vai abordar principalmente duas características e a forma com que elas se complementam. Então, fazendo assim um retorno ao começo do nosso último estudo, a gente lembra que Calvino, né, apesar de teoricamente dizer que não devemos dar, né, uma ênfase maior em algum atributo de Deus, ele mesmo dava uma certa ênfase na prática em seus escritos à soberania de Deus. Não é uma questão de contradição, mas ele acreditava que a principal questão que nós devemos levar em consideração para nós seja a soberania. Apesar de Deus ser soberano, como todo o resto, nós precisávamos entender isso melhor. E é por isso da ênfase. Não por uma questão de, ele é mais soberano do que os outros, mas por uma questão de nós precisamos entender um pouco melhor essa parte para podermos descansar em Deus e entender todos os outros atributos. Para ele, essa era a chave, né? Ah, bem, agora nós falamos sobre Wesley, sobre a visão wesleyana. E basicamente, ele dizia que a soberania de Deus era intrinsecamente ligada à santidade. O que quer dizer isso? Wesley, de forma nenhuma, discordava da perspectiva, né, da habilidade divina. Ele não tinha dúvida que Deus poderia fazer tudo o que ele pretendia na criação e entre as pessoas, que Deus era soberano. Mas ele considerava a santidade fundamental para o entendimento bíblico de Deus. Ele dizia que a santidade envolvia muito mais do que poder, que a santidade divina de Deus distingue ele de tudo e de todos do mundo, que ele é verdade, justiça, amor e misericórdia. Então as pessoas não devem pensar primeiramente em termos de poder, porque leva para Wesley a perder de vista essa dimensão relacional de Deus. A santidade e a soberania devem ser pensadas, principalmente a soberania, tá? Talvez a santidade não, mas a soberania tinha que ser pensada depois de atributos relacionais, para a gente não perder de vista essa preocupação de Deus em se relacionar conosco. Esse relacionamento inclui amor, graça, paciência, bondade, perdão, né? O próprio Wesley dizia: santidade é outro dos atributos de Deus todo-poderoso e plenamente sábio. Ele está infinitamente distante de todo contato com o mal. Isso são frases dele, para você ver que Wesley cria na soberania, na santidade e etc. Entende? Mas ao mesmo tempo, ele fazendo referência ao capítulo 33 e 34 de Êxodo, ele referencia isso mostrando que Deus, em toda a sua soberania, desceu da nuvem para poder falar com Moisés. E ele dizia: então disse Moisés, peço-te que mostre sua glória. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Naquela passagem, ele entendia que o que Moisés viu primeiro eram os atributos relacionais e depois ele viu a soberania. Não porque ele quis, né, olhar primeiro, mas é porque o que mais nos atinge seria isso. Na visão de Wesley, é o que mais nos atinge. A soberania de Deus não exclui uma habilidade, né, ou certo poder, entre aspas, de decisão da parte das pessoas. Né? Para Wesley, Deus capacitava, dava uma medida de vontade momentânea à pessoa para que ela pudesse escolher se relacionar com ela. Isso era por meio do toque da graça. Né? O poder não é natural por conta do pecado. Então Wesley concordava que nós não temos um arbítrio livre, a não ser quando Deus nos dá essa medida de poder. Por quê? Porque esse arbítrio é contaminado pelo pecado. Porém, depois do toque do Espírito Santo, nós adquirimos essa liberdade do nosso arbítrio para que possamos escolher em relacionamento com Deus e buscar a santidade. Então, ele dizia que ao permitir uma medida de vontade para o ser humano, que Deus não se tornava menos soberano, que a afirmação da soberania de Deus, soberania divina, de voluntariamente restringir o seu poder, né, para poder permitir que as pessoas tivessem uma liberdade de escolha, o que é crucial para o relacionamento dele, não diminuía essa característica.
A afirmação da soberania de Deus não exclui que Deus voluntariamente possa restringir o seu poder para que as pessoas possam exercer uma liberdade genuína de escolha, o que é crucial para o seu relacionamento conosco. Wesley também dizia, uma frase de livre-arbítrio natural no presente estado da humanidade, como eu tinha dito antes. Wesley também dizia, como eu tinha dito antes, ele não cria no livre-arbítrio natural. É uma citação dele que fala isso, livre-arbítrio natural, no presente estado da humanidade, eu não entendo. Eu apenas assevero que existe uma medida de livre-arbítrio sobrenaturalmente restaurada a cada homem, juntamente com aquela luz sobrenatural que ilumina todo homem que vem ao mundo. E de uma forma, da perspectiva de Wesley, era absurdo pensar que a soberania de Deus era de alguma forma diminuída por permitir que as pessoas tivessem alguma medida de liberdade. Em todo momento ele afirmava isso, em todo momento ele realmente dizia, quando contrapondo com a teologia calvinista, dizia que era absurdo Deus ser menos soberano por permitir que pessoas tenham uma certa liberdade de escolha, de livre arbítrio, né, de uma forma independente, não estabelecida pela soberania de Deus. E o principal atributo que Wesley afirmava, porque para ele era o que mais nos atingia, é o amor de Deus, é o amor imenso de Deus, é uma ênfase nesse amor, porque é assim que ele via a Trindade. Ele dizia que, querido de Deus, o seu atributo reinante, o atributo que lança uma amável glória sobre todas as suas outras perfeições. Essa é uma frase de Wesley, num comentário de 1 João 4.8. Capítulo 4, versículo 8. Né? Naturalmente, Calvino falou do amor de Deus, obviamente, né, gente? A gente não está excluindo, dizendo que Calvino não falou, né? Mas o próprio Calvino disse o seguinte: ninguém dá a si mesmo livremente de boa vontade ao serviço de Deus, a menos que tenha saboreado seu amor paternal. E ele é, por sua vez, atraído a amá-lo e adorá-lo. Calvino afirmava que a obra da expiação de Deus era puramente amor, era puramente amorosa. Mas não é um tema proeminente, pelo menos não tão proeminente quanto Wesley gostaria que fosse nas institutas dele. Né? Um dos motivos pelo qual Wesley enfatizava o amor é porque ele via isso na Trindade de uma forma gritante. Ele via ele na pericorese, como eu tinha abordado antes, eu não sei se eu cortei agora ou não, mas a pericorese, a dança entre os membros da Trindade que em seu transbordar de amor cria o mundo. Essa é a visão wesleyana. É por isso, nessa visão relacional entre os membros da Trindade, que Wesley lançava essa luz. Né? Ele não focava extensivamente na doutrina da Trindade, mas ainda assim ele não a deixou de abordar. Bem, foi bem rapidinho. Essa é basicamente a diferença entre as teologias wesleyana e calvinistas. As suas implicações, gente, eu recomendo que você vá pesquisar. Tá? Vai ser muito interessante se você puder aprender por si mesmo, consigo mesmo. Caso tenha alguma dúvida, a gente pode procurar junto, a gente pode buscar junto essas informações. Mas eu acho que já é o suficiente para a gente entender que as implicações são que não muda tanta coisa, né? Muda principalmente alguns atributos como a vontade de Deus, como a liberdade de Deus e principalmente na maneira que Deus se relaciona conosco. Bem, eu acho que acredito que são essas as principais mudanças dessa diferença de visão. O vídeo vai ficar bem curtinho, né? Para contrapor com os outros de 1 hora e tantos, é isso. Então, né, que Jesus te abençoe, que esteja com você durante as próximas semanas, né, até o fim de nossas vidas, quando Ele virá para nos buscar. Amém. É isso. Tamo junto. Falou.